Está começando mais um episódio do Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Beto Nitrini, aqui no Clube Paineiras do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Vamos fazer aqui um episódio diferente, fora do nosso estúdio. Vamos conversar com o Nicolas Santos, tetracampeão mundial dos 50 metros borboleta. Várias outras conquistas, segundo, terceiro, quarto, quinto, nono, 20º, 50º. Não começou lá em cima, teve que remar bastante. Nicolas, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. Bom, minha história, se eu contar minha história toda aqui, para quem não sabe, eu tenho 43 anos. Comecei aos 6 anos de idade, por influência dos meus pais. Meu pai tem uma escola de mergulho em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele foi inventar de fazer uma escola de mergulho no interior de São Paulo. Então sempre fui estimulado pelos meus pais, não só pelo meu pai, pela minha mãe também. Então ela fazia natação, me levava para a escolinha. Enquanto ela fazia a aula de natação dela, eu estava ao lado ali fazendo mais a recreação. Então começou de forma lúdica mesmo, desde muito cedo. E fui tomando gosto, nadei, fiz luta, fiz basquete, fiz vôlei. A natação, de fato, foi a modalidade que me chamou mais atenção e que eu tive mais habilidade também. E também porque Ribeirão Preto é uma cidade que beira os seus 43 graus. Então esse foi o é mais legal estar na piscina, né? Bem mais legal. Inclusive hoje eu estava na piscina agora há pouco. Mas esse foi o início, né? O start da minha carreira foi por aí, por conta da influência dos meus pais. Legal, Nicolas. Falei aqui que, né, você falou 43 anos, tem aquele rótulo muito recente aí, né, do campeão mundial mais velho da história da natação, mas é um cara que vem há muitos anos. A gente se conheceu comecinho dos anos 2000, acho que 2001, alguma coisa assim. Acompanhava e já via que você vinha ali galgando algumas coisas, numa convivência com Gustavo Borges, César chegando em São Paulo, do masculino, do feminino tinham ali velocistas, tinha Tati, Lemos, Flávio, enfim, uma turma muito grande da natação e que mostrava para muita gente comum, né, como nós, o que era natação alto rendimento, diferente do que a gente vivenciava. Como é que foi que chegou aquele momento, assim? Porque, é o que você falou, você começou de uma forma lúdica, a gente daqui a pouco vai falar mais aí dessa fase de transformação, mas como é que foi a evolução? Como é que você saiu daquela coisa do lúdico para... Pegou o gosto, legal. E aí? Né? Como é que foi? Pô, vou ser petis, vou pro infantil, como é que foi esse caminho que você trilhou? Então, aí nessa época eu comecei a participar de algumas competições na cidade. A primeira competição que eu participei foi um projeto nadar. Não era nem uma medalha, era uma flâmula. Quem não sabe o que foi um paninho, assim, né? Era da nossa época. Da nossa época. Então eu ganhava uma flâmula, assim, né? E eu nadava as provas de costas. Então, normalmente as provas de 50 e 100 costas eu ganhava, e a de 50 e 100 livre eu pedia para um menino da região lá. E eu ficava com isso na cabeça, que eu queria nadar a prova dos 50 e 100 livre, que era a prova mais tradicional, que tinha mais atletas também, não era o costas, né? E cada vez mais eu fui participando de competições e os treinadores falavam, cara, você tem que nadar o costas, o crawl, o medley, eu nadava de tudo para tentar descobrir qual prova era que de fato funcionava para mim. Era essa estratégia que tinha lá atrás, né? E junto com isso eu comecei a estudar, tem aquela relação, né, desse momento que todo mundo tem que estudar, treinava de madrugada, acordava às 4h30, 4h50 da manhã para treinar antes da aula. Hoje eu vejo que não faz muito sentido quando eu penso, né, o que eu fiz, mas era o horário que tinha. Se eu tivesse uma outra opção, treinaria em outro horário, né? Mas aí, a partir desse momento, comecei a participar de muitas competições e eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero mesmo, quero treinar, quero participar de competições. E nisso veio uma lesão no meu ombro, que eu tive uma lesão no supraespinhoso, assim, procurei médico, fisioterapeutas e tal. E aí um dos médicos na região falou para mim, você tem que mudar de esporte, fazer um outro esporte, porque a natação não dá mais. E eu fiquei com isso na cabeça, que eu estava apaixonado com a modalidade. Eu falei, não é possível que eu vou ter que mudar, fazer um outro esporte e tal. E aí eu comecei a fazer a fisioterapia. As sessões de fisioterapia, eu fui cada vez mais me interessando, perguntando, super curioso, sempre tive muita curiosidade, né, para entender o que estava acontecendo com o meu corpo nessa época. E aí me deu uma vontade muito grande de me envolver com a área da saúde e comecei a cursar a faculdade de fisioterapia.
E dentro da faculdade de fisioterapia, eu fui monitor de anatomia, me enfiava em aula como ouvinte de nutrição. Eu fui cada vez mais me construindo nessa fase. Consumindo, né? Então, todo tipo de informação que pudesse te ajudar, né? Exato. E aí, passaram-se 3, 4 meses, eu não tinha mais nada no ombro. Nada. Aí eu comecei a entender um pouco mais de biomecânica, o processo de inflamação, o que eu precisava fazer, fortalecimento e tal. E naquela época poderia ter sido um banho de água fria, assim, tipo, mude de modalidade e pronto, né? Então, eu sou muito grato. Eu nunca atuei assim, eu trabalhei 1 ano na fisioterapia depois que eu me formei, foi 1 ano só de atendendo paciente. Mas eu sempre fui muito grato por tudo que eu aprendi, assim, muito conhecimento que eu fui tendo de fisiologia, biomecânica, anatomia. Fui me enfiar como monitor de anatomia para entender tudo que acontecia no corpo, né? Treinamento, periodização de treinamento e tal. E foi cada vez me construindo e entendendo o que funcionava e o que não funcionava para mim, né? Desde muito cedo. Eu acho engraçado, essa história é bem comum. A gente escuta já de vários atletas que, eu fui no médico, o médico falou que não dava mais para eu fazer isso. Cara, eu não podia correr, tive uma lesão, correr não vai dar mais, isso aqui não vai dar mais. E aí hoje eu estava vendo uma entrevista até, não lembro de quem era o atleta, ontem eu estava vendo, e ele falou que 98% é vontade. 2% é para provar para as pessoas que não diziam que não dá para você fazer. Que você... É mais ou menos isso. Mas acho que tem eu acho que o momento que você estava vivendo ali, né, da faculdade, de se dedicar, acho que foi um momento de transição do esporte, inclusive, da realidade, né? Então saiu, acho que muita coisa do empirismo, né, vai nadar, velocista nadando 8.000 por dia, que não faz o menor sentido, né? Era o que vocês faziam, né? Total, eu cheguei a nadar 14.000 por dia, quando eu fui morar na Argentina. Eu terminei minha carreira em 2022 agora, nadando em média 1.800. Quase igual. Por dia. Bem mas longe. Eu acho que foi uma transição, né, Nicolás? Mas foi uma construção também. Às vezes eu dou palestra, faço clínica, eu falo sobre isso, mas não é um modelo a ser seguido. Eu passei por todos os processos, então... Porque nesse período ainda, Nicolás, ainda faltava um pouco de informação? Ou não? Eu acho que a tecnologia foi aparecendo cada vez mais no treinamento, uma evolução muito grande na preparação física também, métodos de treinamento que eu comecei a consumir lá fora, mas ainda existe uma escola antiga que segue altos volumes de treinamento também, né? Que a gente brinca, né? Metodologia russa, né? Exato. Para mim nem funciona mais porque eu não teria mais capacidade de recuperação se eu fizesse esse tipo de treino, né? Então... uma média de 1.800 a 2.300 era um padrão que eu fazia, mas com alta intensidade e o volume muito baixo. Acho que foi... Então, esse momento da transição foi... os profissionais daquele momento começaram a entender o que se demandava mais, né? Então, se demandava mais entender de biomecânica, de fisiologia, de preparação física, de alimentação, de descanso, porque o treinamento ele envolve... 90% do treinamento é dosagem de carga. Então, você vem numa semana cansado, não adianta te colocar na piscina e te descer a porrada, que não vai resolver, né? Vai trazer lesão, pode te deixar pior para uma semana seguinte, enfim. Era o que a gente via. E o princípio, principalmente, de você executar os movimentos de uma forma melhor. Então, você ter uma excelência melhor. Então, você ter excelência em tudo. Na pegada de água, na finalização de braçada, na saída, na virada, no streamline, enfim, na parte inteira do nado. Como é que foi para você assim, assimilar um pouco isso? Você era um cara que consumia, eu via aí ali na borda, né? Vocês começando aquele trabalho com o PC, na época ali, né? Quando você treinava com o Albertinho. Era uma câmera adaptada que filmava embaixo d'água. Evoluiu bastante. Exato, né? O lactato que era ali na borda era muito diferente do que é feito hoje. Como é que foi para você? Porque daí saiu daquela coisa de um volume absurdo para deixa a gente aproveitar essa saída, por exemplo, que você tem, que é uma das melhores saídas do mundo, se não for a melhor saída de todos os tempos. Aproveitar esses detalhes. Como é que foi esse ajuste fino dos detalhes de todas as partes da prova? Então, cada vez mais que eu fui me adaptando, entendendo como funcionavam os treinos. Por exemplo, a gente falar em intensidades, né? Por exemplo, A1, A2, A3, VO2... Isso daí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, o tempo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, fazer uma série em A3, eu sei que eu tenho que nadar para uns 27 na longa.
Se eu estou fazendo uma série em A1, é uns 32, 33, não é solto. Antigamente eu ficava soltando igual só que você perde técnica, você fica no modo sobrevivência ali por muito tempo, né? 10, eu cheguei a fazer 100 de 100. 100 tiros de 100 eu já cheguei a fazer. Então, assim, qual que é o ganho fisiológico? Talvez tenha alguma coisa, mas na minha cabeça é muito mais mental do que o próprio treinamento que está sendo feito ali, né? E você chegar no final de uma série e falar, pô, sei lá, nadei para 54 no centésimo. Exato, né? Você fala, pô, legal, resisti, né? Consegui colocar um ritmo ok ali, depois de fazer 9.000 e pouco, né? Exato, eu já estava, não conseguia nem sorrir mais. Mas à medida que eu fui validando e testando vários métodos de treinamento ao longo da minha carreira, então treinamento em bloco, ondulatório. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abominam treinamento em bloco, sabe? Eles fazem um treinamento que é muito parecido com atletismo, é ajuste de técnica o tempo todo e ritmo de prova. Eles até comentavam comigo assim, imagina um carro de corrida, uma Porsche, sei lá, que seja. Em alta velocidade, esse carro funciona muito bem. Quando ele está em baixa velocidade, ele fica falhando. Era essa sensação que eu tinha, muito parecida. Eu não conseguia mais nadar devagar. A gente, como um Fusca, como é que... Isso que eu ia comentar, a gente tem essa dificuldade, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é engraçado, assim, que é curioso, no ciclo de treino. Quando a gente fala de corrida, de ciclismo, né? A gente sempre tem um treino leve na semana. Né? Então você vai lá, você vai correr às 5h30, você vai pedalar uma horinha de boa. A natação, você não consegue fazer muito isso, porque, claro, estou falando no nosso nível aqui, porque quando você vai nadar muito leve, você perde muito técnica, né? Não sei se no caso de um cara do seu nível acontece o mesmo, né? Então, você não tem uma rodagem leve como você vai fazer um regenerativo, entre aspas, que a gente teria assim, né? Então não sei como é que funciona isso para um nadador, assim, né? Como funcionava a minha semana. Então eu treinava de segunda a sábado, de segunda e quarta-feira tinha treinos duplos de água, por volta de 1.800, 1.900 cada sessão de treino, e segunda, quarta e sexta preparação física. Quinta-feira era um dia regenerativo. Eu poderia, não é para nenhum de vocês pensarem em fazer isso, tá? É porque eu estava velho já. Eu poderia ou ir para o treino só soltar mesmo, sem se preocupar, ou podia caminhar, fazer uma atividade física só para manter a circulação. Era esse o padrão, fazer uma massagem, fazer uma banheira de gelo, uma recuperação. Então eu tinha essa opção, porque na quarta-feira eram 2 treinos extremamente intensos, ritmo de prova. Por exemplo, eram 4 séries, às vezes eu falava assim, eu vou fazer 3 porque eu não estou aguentando mais, a parte neural já não está respondendo. Então, quarta-feira e sábado eram os picos de intensidade, dias que replicavam as provas, né? Fazendo séries de 90%, 95% e 100%. Terça-feira, séries de perna, eu só treinava perna, tinha educativo e tudo mais, mas a série específica era só de perna. Série de submerso, por exemplo, eu fazia 8 séries de 3 de 50, melhor média na longa de perna. Tinha que nadar para uma média de 31 de perna, é bem forte isso. Com intervalos longos, assim, né? Então, dependendo da fase do programa, né, também isso daí variava muito. Mas o nadar solto não tinha espaço, porque o treino já é muito curto. Então tem 1.500 metros, 1.600 metros, 1.800. Você nada 50 metros, puxando a raia, justamente para não replicar o nado, para você não criar esse feedback de como você está nadando relaxado. Então o nado é sempre em postura de corrida, né, de competição. Esse é o método moderno que eu posso dizer. Que o que você falou muito dos Estados Unidos. Eu lembro uma vez que eu bati um papo com o Cezão, e ele falou que a primeira semana que ele chegou lá, acho que até você estava quando ele comentou, que ele falou, cara, eu chorava dentro do óculos. Que era muito diferente do que saía, porque ele pegou exatamente essa transição, né, do acho que 2006, 2007 ali, que começou a mudar mais, e daí ele foi para Auburn e sentiu essa diferença, porque lá eles tinham muito essa coisa do trabalho, da velocidade ali da prova. Te fazia falta essa coisa ter um outro companheiro na mesma prova semelhante do lado a lado quando ele foi para fora, Nicolau, ou não? Eu nunca gostei de treinar sozinho. Sempre tive alguma... Na pandemia que você teve que invadir a piscina do prédio. Foi uma confusão lá, mas eu consegui. Eu treinei, não tinha muita opção nessa época, né?
Mas eu sempre gostei de ter um atleta para treinar, mas não necessariamente o adversário. O César, nessa época, ele era o meu próprio adversário nas provas de 50 livre quando eu nadava, né? A de 50 borboleta, na curta, nem tanto. Na longa, ele normalmente ganhava. A gente trocava as cadeiras ali nas provas mais importantes, né, do mundo. Mas eu não me sentia tão confortável treinando com o adversário o tempo todo. Em momentos específicos, em fazer um amistoso, eu achava interessante. Mas no final da minha carreira, isso daí para mim não teve tanta relevância, porque eu era praticamente o alvo já, né? Então eu tinha 21,75 e todo mundo está tentando buscar esse tempo, né? E eu tentando melhorar ele cada vez mais. E aí o treinamento individualizado me favoreceu muito, porque focou exatamente nas falhas que eu tinha, né? Então a saída era muito boa, a gente tentava melhorar também, não deixava de lado. Mas, por exemplo, a prova de 50 metros borboleta, os últimos 5 metros eu perdi um pouquinho a velocidade, que é normal. A prova do 50 borboleta começa muito rápido e vai cair na velocidade. Quem sustenta mais a velocidade é o que ganha a prova, né? Com exceção do Bruno Fratos, que ele aumenta a velocidade no final da prova, não é um padrão. Mas aí a gente ia desenhando o tempo todo, a cada 5 metros a minha prova, quanto que eu tinha que nadar. Então, nesse momento, o trabalho individualizado foi muito importante para mim, não só para focar nesses detalhes, para eu saber quanto eu tinha que fazer, como eu tinha que aplicar a força ali para bater o recorde mundial, e também o índice de lesão. Eu nunca tive uma lesão no esporte, né? Já tive uma lesão no ombro, uma na lombar. A primeira que tentaram te tirar da natação. Exato, né? Tirando essa do ombro aí. Mas quando a gente pensa em um trabalho individualizado, a gente começa a ficar mais maduro, né, um pouco mais velho e tal, e treinar especificamente para uma prova, o índice de lesão se diminui muito. Muito, muito, muito. O olhar atento, né? E você não acha que não ter alguém do lado também para te estimular, de repente também passar do ponto em algum momento, faz com que a chance de lesão diminua também, né? Sim, mas em alguns momentos a gente consegue... Por exemplo, o Léo de Deus treinava comigo. Em alguns momentos ele fazia algumas séries que acabava até me puxando, que ele tinha mais resistência, só que eu tinha mais potência e era muito mais rápido. Então, em algumas séries a gente conseguia fazer alguns trabalhos juntos, assim, não era totalmente sozinho, assim, dava para fazer uma piada, fazer uma série junto, tirar um sarro, assim, dava para fazer. Mas o tempo que eu passei nos Estados Unidos treinando, eu acho que eu treinava com 8 nadadores mais ou menos. 4 eram medalhistas olímpicos, os restantes eram campeões mundiais. Então o ambiente foi muito importante para evoluir. E quando eu fui treinar em Auburn com o Brett Hawke, eu cheguei lá e falei, caramba, eu sou o pior aqui, né? E eu achei muito bom isso, né? Porque a gente não tinha isso aqui no país. E aí me joguei num lugar lá que eu falei, cara, só tem tubarão aqui, eu preciso sobreviver nesse lugar, né? Então, o que o Brett falasse para mim, falou, você tem que fazer isso, 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 eu fazia. E lá já tinha essa característica mais de individualidade. Então ele falava, você tem mais massa muscular, você é um pouco mais forte, você tem que descansar mais do que o outro atleta. Então eu já vi um olhar um pouco mais em cima do atleta ali. E um pouco mais a parte de mindset também, preocupando em cuidar um pouco mais da cabeça dos atletas lá. Nicolas, no caso da natação, os Estados Unidos, para o nadador profissional, ele é referência? Eu pergunto isso por um seguinte, quando a gente vê, no caso da corrida, de endurance, mesmo alguns corredores no Brasil profissionais, se eles têm a oportunidade, ou eles vão para a Etiópia, ou vão para o Quênia e ficam um determinado período treinando com os africanos. O triatlon hoje está um pouco na altitude de algumas cidades dos Estados Unidos, mas bastante na Europa. No caso da natação, os Estados Unidos é referência. Às vezes acontece de algum outro país também ter uma boa estrutura para treinamento. Olha, acho que os Estados Unidos, sim, é a principal potência. A Austrália é fantástico, não só para a natação, mas o esporte em si é fantástico o investimento que eles têm lá. Itália também é um país que está evoluindo muito na natação. Mas eu entendo que a metodologia que eles aplicam nos Estados Unidos, nem a metodologia, a forma como eles levam o esporte lá. Então, por exemplo, o atleta ele é muito novo, começa a treinar desde muito cedo, o pai já tem uma questão de
de estimular cada vez mais, porque tem as conferências lá na NCAA que estimula ele a conseguir uma bolsa de estudo futura, e lá é super caro, né? Aqui a gente não tem isso daí. O sistema de clube aqui não tem, salvo exceções. Tem 2 universidades ou uma, né, que tem esse padrão de dar bolsa de estudo e tal, mas essa influência dos pais de falar, você vai ter que nadar, se dar bem no esporte para pagar a sua faculdade, né? Então, é uma sociedade multicultural em termos esportivos, né? Total. Então, assim, é fomentada para isso, né? Sim, então a estrutura lá é fantástica. Assim, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos treinando em Auburn. Auburn não tinha nada, tinha a universidade, a piscina. Era a piscina e o futebol americano, né? Exato. Tinha um carro que a gente, eu, César, o Henrique, a gente ia para a piscina, tirava neve do vidro todo dia para treinar, voltar. Quando a gente queria ir para um shopping, a gente ia para Atlanta, dirigia 2 horas. Essa era a vida que a gente tinha lá para treinar, poder treinar lá. Mas era uma cidade muito pacata, assim, era muito, muito bacana para treinar. Mas a estrutura era fantástica. Teve uma vez que eu vim para o Brasil competir, um Troféu Brasil, eu passei 2 meses aqui. Eu voltei para lá, tinha um estádio de futebol, estava terminando um estádio. Então, assim, uma piscina fechada. A questão da estrutura lá é indiscutível, né? Então, a gente acaba vivendo um pouquinho numa bolha aqui, né? Principalmente em São Paulo. Se a gente vai um pouquinho distante no país, a gente vê que as piscinas são obsoletas, não tem estrutura, não tem aquecimento, não tem cloro, muitas vezes não tem esse incentivo lá. Se você ou é um residente, você treina numa piscina pública sem custo, uma piscina boa, até alguns atletas profissionais treinam nessas piscinas, e se você é de fora, você paga $3-5 e tem acesso a essa piscina. Então, essa questão da estrutura já mata, já começa por aí. Eu acho que é um diferencial muito grande que eles têm. Você acredita que o mindset do americano também, não só do incentivo dos pais, mas essa coisa do voltado para o estudo, né? Então, a cenourinha de... Se você for um atleta, você não precisa ser o melhor dos Estados Unidos, mas se você for um bom atleta, você vai ter uma bolsa. Você tem um caminho a ser trilhado ali que pode facilitar um pouco a sua vida. E aquela coisa do... Desculpa o termo aí, mas eu sou foda. O americano tem isso. Tem. Né? Assim, eu sou melhor, não me interessa. Você pode ser australiano, russo, eu sou melhor do que você. E a gente via isso no Rio 2016, né? Todo mundo falava, cara, era assustador o que era quando chamavam os americanos que iam competir, saía da piscina de aquecimento e ia para a principal, todos eles gritando USA, aquele espírito de equipe que é muito legal, né? E eles afloram muito isso. Óbvio, um compete ali com o outro, tal, mas o espírito de, estamos aqui, né, disputando, estamos buscando um bem comum, um crescimento do esporte norte-americano. Você acha que isso também coloca eles muitas vezes ali num meio passo à frente ou não? Eu acho... Ou é uma babação de ovo minha para a sociedade americana? Não, eu acho que sim, mas falando um pouquinho do Brasil antes, a gente tem excelentes profissionais, excelentes atletas aqui, sabe? Muitos momentos eu vejo e falo, puxa, falta um pouquinho mais de estrutura, sabe? E muitos desistem e, por exemplo, comparando... lógico, minha carreira é super extensa, né? Mas da primeira vez que eu ganhei um campeonato mundial até a última foram 10 anos. E lá você não tem muito esse tempo. Ou você entra para de fato competir, disputar a vaga olímpica, ou você está fora. Mas eu já participei de reuniões lá, perguntando para um atleta, quero saber de você qual que é a sua meta. O cara levantou a mão e falou, eu quero ganhar do Michael Phelps. Aí todo mundo olhou para ele assim, falou, cara, esse cara está viajando, ele está falando que quer ganhar do Michael Phelps. Esse cara eu acompanhei, participei até de um raia rápida com ele aqui quando ele veio aqui no Brasil, já participei da ESL, em competições de fora também, ele foi campeão pan-americano. E ninguém falava dele. Eu falei, cara, o cara chegou, ele foi. Então ele tinha essa mentalidade mais resiliente de que precisava ou provar para a família, ou provar para a universidade, né, ou para a USA Swimming também. Mas o cara foi além, ele de fato tinha uma mentalidade muito importante. E os treinadores que eu tive contato, não só nos Estados Unidos, na Austrália também, eles se graduavam em educação física, esportes, lá nos Estados Unidos, mas também em psicologia esportiva.
E aí o cara vinha falar com você no momento que você não estava se sentindo tão bem, ele te colocava num estado... O Brett fez, né? O Brett, totalmente. Total, né? Até porque ele falou que foi uma das coisas que pegou para ele para ele não pegar medalha, foi o lado psicológico. Exato, né? Aí ele simplesmente desenvolveu isso, né? Então ele falou, cara, é algo que falta nos treinadores, né? Então, eu já vi alguns momentos em treinadores, até do Brasil, chegar para o atleta e falar, cara, eu não sei nem o que te falar. O cara entrando para a piscina para disputar uma prova num campeonato mundial. E eu olhei e falei, cara, como que ele fala isso para o atleta, né? E fiquei mais recuado. E os outros treinadores, muitas vezes, colocavam um atleta num estado que ele se sentia, falou, não, eu vim aqui só para ganhar essa prova. E muitas vezes não ganhava, mas ele já entrava com uma e tem atleta que precisa, né? Total. Esse que é o ponto. Total, o Bruno era o contrário, né? Você tinha que segurar um pouco. Você tem que segurar, colocar ele para baixo, né? Se você colocasse ele para cima, ele quebrava o teto com a cabeça. Mas ele é um cara que tem uma cabeça muito desse cara que queria ser melhor que o Phelps, né? Exatamente. Ele sempre falou, né? Para todo mundo. Quem ele encontrava, ele falava, vou ganhar de você, vou ganhar de você. Sim. E foi um cara que demorou, conquistou, mas chegou lá, né? Sim, eu acho que saindo um pouquinho do eixo ali, Estados Unidos, né? Eu acho que a Europa, além de achar que culturalmente eles são bem mais evoluídos, tem muitos treinadores excelentes também que não tem essa questão, essa pegada um pouco mais de ficar nessa loucura de USA gritando, que também consegue ter um comando muito bom ali através do exemplo, né? Ex-nadadores que tiveram grandes resultados conseguem controlar um time nacional com êxito lá. Na Europa também tem treinadores fantásticos lá. Ô, Nicolas, eu queria voltar um pouquinho, né, que a gente está falando já do pico aí, né, da sua carreira, e a gente tem bastante jovem aqui ouvindo, né, como foi o seu começo, né, porque assim, a partir de que momento que você decidiu, cara, você é um nadador profissional? Porque a gente vê que no Brasil a gente tem uma cultura muito fechada nos esportes, né? No futebol, um pouquinho no basquete, no vôlei ali, mas 90%, vamos dizer assim, no futebol, o resto a gente divide em todos os outros esportes, né? Como foi para você decidir que você seria um nadador profissional? E como foi do que você abriu mão da sua infância e juventude aí para ser um nadador? Porque era para motivar, Betão? Não, porque assim, a gente vê muito. Eu até estava comentando com um amigo que filho dele está jogando tênis, né, com o Raman, está jogando tênis lá nos Estados Unidos e está querendo ser profissional. E ele falou, cara, às vezes eu tenho um pouco de pena, mas eu não posso, né? Porra, porque ele fica triste, mas ele quer. Então a gente tem que motivar ele de alguma forma para ele buscar uma coisa lá na frente. E é uma coisa que, por mais que você fale, pô, é difícil, né? Acaba desanimando, não é um desânimo, mas é mostrar que você tem que... Na vida é assim, né? Você abre mão de alguma coisa hoje para ter uma coisa lá na frente, né? E não é imediato, e às vezes nem pode ser que não dê certo, mas acho que é legal a gente ter essa noção do que é uma carreira de um atleta profissional, né? Porque é muito legal quando a gente vê no pódio ganhando um título mundial, ganhando um reconhecimento, mas tem muita coisa que ficou por trás ali que às vezes a gente não enxerga, né? Olha, eu acho que a virada de chave, no meu caso, foi quando eu entrei para a faculdade. Então, eu estava treinando lá em Ribeirão Preto, tal, vou fazer faculdade. Você entrou rapidinho com 17, 18? Não, foi um pouco mais tarde. Eu entrei com 19 anos na faculdade. Eu fiquei treinando 2 anos depois do terceiro colegial, né? E falei, aí participei de um... Para se dedicar para natação, você ficou 2 aninhos ali. 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu participei de um Finkel, fui finalista de um Finkel. Tinha o Gustavo, o Scherer, o Carlos Jaime, não sei se você lembra, atletas naquela época, eles já eram muito bons, assim. Todos do revezamento, né? Ali na turma do revezamento. Exato. Né? Eu chegando no cantinho ali do interior de São Paulo, na Raia 8, quietinho ali, fui lá, nadei. Aí o pessoal fica, quem que é esse tal de Nicolas que apareceu? E eu sentado no canto, assim, eu falei, nossa, eles vão procurar, eu tô aqui no canto, né? Desse jeito. Aí nadei lá, minha primeira final de campeonato Finkel, que é o brasileiro que a gente tem aqui na curta, né? E a partir do momento que eu entrei para a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudo. Nesse momento, eu já levei a minha carreira profissional. Eu não ganhava, não tinha salário, não tinha nada, mas ali eu já comecei a encarar como algo profissional, porque eu tinha uma troca ali, né? Eu estava ganhando uma bolsa de estudo e eu precisava, de fato, entregar compromisso, né? Resultado, né? Então, foi bem nesse momento, com 19 anos. E no ano seguinte... Olha que coisa doida. Eu ganhei um Troféu Brasil, 50 metros nado livre, medalha de ouro, eu não ganhava nada. Então, muitas vezes a gente vê nadadores mais novos, assim, questionando salários e tudo mais, mas que leva tempo também, né? Então, a partir do momento que você apresenta um resultado, você tem como
né, de fato, negociar de uma forma... Eu apresentei o resultado, né? É incontestável isso. E aí eu fui morar no Flamengo, treinar no Flamengo. Foi um momento que teve uma disputa muito grande entre o Vasco e o Flamengo. Fui para o Flamengo e comecei a competir lá. Tinha o Gustavo, o Scherer, André Cordeiro também na época. Treinava com ele, morei com ele, inclusive. Morei com o Henrique Barbosa. Então foi entre ali 19 anos, um pouco mais tardio. Porque nessa época eu não sabia se eu queria continuar na fisioterapia ou ir para a medicina. E aí depois que eu dei um baita de um resultado na natação, nessa competição desse Campeonato Brasileiro, eu falei, não, eu quero seguir minha carreira nadando mesmo. E pouco depois você já começou acho que a despontar, né? Assim, óbvio, não no nível mundial, mas começou a chegar mais perto de tempos muito bons. Essa competição que eu ganhei aqui no Brasil, eu fiz o índice para o Mundial de Fukuoka, que foi em 2001. Eu fiz 22,82 de 50 livre na longa. Nadei essa competição, fiquei em 28º. Eu ganhei do Gustavo nessa época. E eu olhava pro Gustavo, e ele ficou assim, louco, o cara né? gigante. Ele me deu uma ombrada assim, falou, eu não ia nadar mesmo essa prova. Eu falei, poxa. Valoriza minha conquista, né? Dá o braço a torcer. Mas fui para essa competição, foi um momento fantástico assim, na minha carreira. O primeiro contato que eu tive com uma competição internacional, fiquei em 28º, super longe, assim. Mas aí eu falei, cara, preciso agora de fato entrar no eixo. Eu comecei a falar com o Albertinho na época, que era um treinador do Gustavo. Falei, cara, eu quero treinar com o Gustavo. E nessa época não deu muito certo treinar com o Gustavo. Enfim, e eu fui treinar na Argentina com um cara que chamava José Meulans. Esse nadava, hein? Lá eu cheguei a nadar 14 mil por dia. Então eu cheguei lá, primeiros treinos, a gente tem um volume mais ou menos de 6, 7 mil. Eu queria nadar os 100 metros na época, né? Aí eu falei, beleza, eu vou fazer tudo que vocês me pedirem para fazer, eu vou fazer. A parte de água não foi muito boa, eu cheguei a dar um de 1.500 do bloco, sabe? Um negócio completamente fora do contexto da minha prova. Mas eu falei, cara, se esse cara nadar bem fazendo isso, eu vou fazer. Mas a preparação física, em 2001, quando eu fui para lá, eles já faziam levantamento de peso olímpico. E aí eu comecei a desenvolver mais esse repertório de levantamento de peso olímpico, que aqui no Brasil ninguém fazia. Então, aqui era muita musculação convencional ainda, né? Aparelho, musculação. Né? Aí quando eu vim para o Brasil, eu fui treinar no Projeto Aqua, né? Então é muita máquina, enfim. E eu já falava, poxa, o pessoal faz isso lá. Não, você está proibido de fazer isso aqui, porque você pode se machucar. Aí eu dei mais andei um pouquinho mais para trás. E aí passou um tempo, começou a evoluir bem antes do CrossFit, né? O CrossFit é mais recente aí. E aí os americanos começaram cada vez mais a ter resultados muito bons, assim. Até o César foi treinar fora e ele falava, não, a gente faz isso lá. E é um bom resultado, todo mundo começa a seguir. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora vamos fazer isso aqui, mas era algo que eu já fazia lá atrás. Nessa época eu fui treinar com o Meulans, né? Aí depois disso voltei para o Brasil e fui treinar com o Albertinho. Passei 7 ou 8 anos treinando com o Albertinho, fiz 50, 60 na longa, que era um tempo bom. Fiquei com o 5º tempo para nadar um revezamento na Olimpíada, nessa época, em 2004. Não entrei. Eu cheguei a ver minha mala com o meu nome, assim, tipo, o patrocinador, né, das Olimpíadas. Eu olhei, assim, eles tirando a mala, falaram, não, você não vai, que eu estava com o 4º tempo e perdi. Fiquei com o 5º tempo e não levaram reserva. Então eu bati muito na trave, sabe? Bati muito na trave, insisti, persisti demais e cada vez mais eu ia me testando e me arriscando também, né? Então, muitas vezes, como eu tinha noção do que eu estava fazendo, noção de fisiologia, estudava muita coisa, eu questionava muitos treinadores, mas eu tinha informação para poder argumentar em certos momentos e tal, e eles me escutavam também, então era muito importante isso daí. E acho que aquela fome e a vontade de querer muito também, né, Nicolas? Porque o que o Beto perguntou, né? Pô, do que você abdicou? Eu acho que é um caminho, entre aspas, natural, que vai indo aos poucos, né? Então, você não chegou com 20 anos e falou, olha, agora eu não posso sair, eu não posso ir numa festa sexta-feira, porque sábado eu tenho treino. Isso daí, acho que já vem acontecendo né, aos poucos, a coisa vem aparecendo. E quando você percebe, eu acho que você passou ali por, que nem você falou, por 2001, foi treinar lá com o Meulans na Argentina, que era um fenômeno na época, né? Era ele e o Gustavo que ficavam brigando aqui, Finkel, né? Todas as provas que tinham.
E você começou a enxergar algumas coisinhas que depois para sua vida começaram a fazer muito mais sentido aqui e a natação, em fato, acabou se desenvolvendo. E a gente vê que isso se arrasta até hoje. Né? Você não vê nenhum, principalmente velocista, não fazendo um levantamento olímpico. Né? Assim, é padrão. Né? Se não fizer isso daqui, acho que não pega nem final, alguma coisa do tipo. E você, seu primeiro bom resultado foi 2001, que você falou, né? Ali que você ganhou. E daí você foi, lutando, evoluindo, até você chegar ali 2009, 2008 em diante, que foi, acho que... Em 2004, eu participei de um mundial, que foi em Indianápolis. Aí eu fiquei com a medalha de prata no 50 livre. Isso. Não, desculpa, medalha de bronze no 50 livre e prata no 4 por 100 livre, que foi eu, Thiago Pereira, o César e um cara que chamava Cristiano Chagas, que ele nadou pouco tempo, teve uma ascensão e depois sumiu. Então, 2004, que eu já entrei para o cenário como medalhista... Não, mas eu digo até pensando mais no borboleta, que daí você... Ah, não, aí demorou. Porque você passou ali, até 2009, você nadou muito bem. Foi 2011. Livre. Então, borboleta daí, foi 2011. Porque foi a hora que você começou, porque todo o tempo do Albertinho também, você insistia muito no livre. Sim, total. Né? Muito total. Ali no 50 e no 100, 50 e no 100. Enfim, foi o primeiro brasileiro a nadar abaixo de 21. Sul-americano, acho, né? Que nadou abaixo dos 21. E daí depois ali 2011 que você de fato acho que encontrou mesmo a sua prova. Não que você não ia super bem, pelo amor de Deus, no livre, mas no borboleta, de fato, se você comparar essas duas, acho que o borboleta ele estava sempre um pouco acima, que foi o que te direcionou no final dos últimos 11 anos da sua carreira, né? Sim, total. É que assim, aqui no Brasil, quando a gente nada por clube, né, a gente tem que nadar 3 provas. Então eu nadava 50 100 livre, ou 3 ou 4. Eu nadava 50 100 livre e 50 borboleta como prova secundária. Eu não treinava para ela. Fazia velocidade, tal, nadava, pegava minhas medalhinhas ali, mas não tinha foco nessa prova. Quando eu fui treinar nos Estados Unidos em 2011, em Auburn, com o Brett Hawke, a gente treinava, treinando, e ele falou, cara, você tem que começar a nadar o borboleta. Eu falei, cara, mas eu não nado borboleta e tal. E aí ele me estimulou a nadar. Ele falou, vamos fazer um pouco de treino de borboleta. Eu falei, tá bom. E nessa época, o que eu senti? O crawl, eu não estava conseguindo mais me recuperar. Eu estava com 31, quase para 32 anos. Eu tinha muita dificuldade para recuperar. E o nado de borboleta eu não sentia tanto. Então, assim, se a gente comparar a quantidade de movimento que a gente executa nadando o crawl e o borboleta, é muito menor, né? No borboleta. Só que é um nado mais potente, requer mais força. E a gente começou a mudar umas características no treino. E a primeira competição que eu participei nos Estados Unidos foi um Pan Pacific Games, que foi acho que foi na Califórnia. Eu ganhei uma medalha já. E o meu crawl foi horroroso, assim. Não nadei, sei lá, acho que não peguei nem final e o outro eu fiquei em segundo lugar. Aí o Brett falou, cara, você tem que nadar essa prova. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei com o Albertinho, comecei a treinar com o Albertinho aqui no Brasil. Eu falei, eu quero focar no 50 borboleta para esse mundial de piscina curta. Ele falou, vamos treinar 6 meses para lá, então. E aí eu ganhei o mundial. Por muito, muito pouco. Errei muita coisa, errei a virada. Não era nada que estava masterizado, assim. Se você me perguntasse o que você fez na prova, eu não vou lembrar. Então, era algo que não estava automatizado assim ainda. Mas aí, a partir do momento que eu ganhei meu primeiro mundial... Porque você estava há 15 anos olhando para o crawl e há 1 ano, 2 anos lá olhando para o borboleta. E aí, em 2012, eu participei desse mundial em Istambul. Sério, eu revi essa prova que eu até pedi para a FINA, as 4 provas, semana passada. Sério, eu errei a chegada, a virada foi longe, foi horrível, mas eu ganhei. Aí eu falei, agora eu vou colocar foco nessa prova e tentar evoluir nela, né? E cada vez mais fui participando de competições, como convidado fora do país também. E aí no cenário internacional eu fui muito mais reconhecido do que aqui no Brasil. E aí comecei a participar FINA Series, Copa do Mundo, a ISL me chamou. A ISL foi um projeto muito bacana, né? Foi um projeto... Para quem não sabe, vale a pena explicar, ou para quem está aqui assistindo ao vivo, ou para quem vai assistir depois o podcast, explica para quem não sabe o que é a ISL. Não, a ISL foi uma liga de natação que ela foi no meio da pandemia, que um ucraniano ele criou essa competição, então não tinha muita relevância a medalha que você ganharia na prova, né? E sim a pontuação que você fazia para o time. E aí eles montaram times, tinha time americano, time europeu, eles estavam pensando em fazer um time brasileiro também, mas por fim, por conta da guerra, tudo paralisou e nada mais aconteceu. Então eles fizeram essa liga, que eram competições que a gente ficava 2 meses na Europa competindo. No meio da pandemia eu fiquei morando em hotel
fazia teste de Covid de 3 em 3 dias. Haja nariz, hein? Pois é. Mas lá o pessoal não é tão caprichoso igual aqui no Brasil, não. Lá é na marra. Mas foi um evento muito legal, tanto da parte financeira para os atletas do mundo inteiro, mas para você entrar lá você tinha que ter resultados, assim, não era qualquer atleta, tinha que ser convidado para fazer parte do time. E financeiramente era muito bom, começou a ter crescer demais no mundo todo, né? Repercutiu os resultados da competição e por conta da guerra, enfim, o cara era ucraniano e teve um problema financeiro. Uma e aí pena, acabou. né? Porque, inclusive, para propagar, porque era um espetáculo, né? Exato. Show de começou, luz, tal. começou a ter uma competição também com a própria FINA na época, né? Quando a gente fala do prize money, a premiação, eles começaram a ter uma disputa e começou a subir cada vez mais as premiações por conta da SL, que eles queriam pagar mais os atletas, né? Mas, infelizmente, não deu muito certo. E aí essas competições, elas colocam os atletas no cenário, né? Você fica o tempo todo na internet, em evidência, saindo no mundo inteiro, resultados e competições uma atrás da outra com nadadores top. Então, os tempos foram caindo cada vez mais. Nadei até para 49 na curta lá, o sem borboleta, que foi meu melhor resultado, pela alta, o tempo todo competindo, né? Então foi muito importante, mas infelizmente não seguiu adiante esse projeto. Essa coisa do ritmo de competição também é muito importante, né, Nicolas? Principalmente, acho que para essas provas que tem que estar... É o detalhe do detalhe, né? Não dá para você errar a saída, não dá para você errar uma ondulada. Acho que a competição traz muito isso, né? Para você ter ideia, aqui no Brasil a gente tem 2 competições importantes, né? Os 2 campeonatos brasileiros, para quem não está mais nas categorias, já começa a pegar o Troféu Brasil e FINC, que são as competições seletivas e as principais no país. Então são 2. Na Europa, além de ser totalmente centralizado, você pode viajar o mundo inteiro, se você quiser, competindo. E todo final de semana tem competição. Assim como nos Estados Unidos tem os dual meetings também, que tem as competições que se juntam lá para fazer as tomadas de tempo e tudo mais. Na ESL, aqui a gente nada, por exemplo, durante uma semana, 3, 4 provas, eliminatório final, das 6 a 8 caídas na água, mais os revezamentos. Lá eu caía a cada fim de semana 9 vezes, 7 vezes em 2 dias. Eu chegava no domingo, era um dia off que eu não conseguia me mexer, assim. Dava 2 dias outra competição. Já estava muito fresco, eles já sabiam que você tinha que ajustar ali. Aí você fazia isso 4, 5 vezes, descansava 3 dias, juntava todo mundo para treinar, os times internacionais treinavam juntos, aí voltava mais um bloco de competição dessa, o cluster, né? E vai colocando os atletas em alto nível, né? Acho que além do número de provas, tem o nível da prova também, né? Você competir em alto nível... só com pessoas muito boas, né? Ali você pega dos 8 assim, que estavam caindo na piscina, por exemplo, no 50 borboleta, caía eu, o Manadu, o Dressel... Sério, era só o Ben Proud, sério, tinha só os top 8 do mundo. A gente estava comentando, até estava comentando com o Rodrigo antes de a gente começar a gravar aqui, que muitas vezes o atleta acaba ficando aqui no Brasil só, né, no caso do triatlon, né, tem uma performance super boa aqui no Brasil, mas às vezes quando vai para fora não consegue repetir muito porque às vezes o próprio nível da competitividade aqui é mais baixo, né? Na natação a gente, claro, teve uma geração muito boa, né, mas você tem que estar exposto aos melhores, né? Competindo com os melhores sempre é o melhor, né? Acho que é o ideal de você evoluir, né? É tudo que você falou, né? Foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, né? Na verdade eu queria treinar aqui no Brasil com o Gustavo, eu não tive essa opção. Hoje é muito fácil, né? Você manda uma mensagem aqui, o seu ídolo te responde. Eu não tive essa aproximação, eu falei, vou treinar com o cara que é adversário dele. E eu tive essa abertura. Aí eu fui para a Argentina, me enfiei na Argentina para treinar. Nem gosto de lembrar, porque, sério, foi um momento bem puxado. Mas, falando um pouquinho nessa competitividade, né, tem a competição interna, que é o Nicolas contra o Nicolas, é a competição externa, quando você põe a prova ali. Quanto mais você se expõe nesses momentos, não só tecnicamente você evolui, mas também a parte mental, né? A gente vê muitos atletas que estão começando a nadar ou tem um start assim e dá um baita de um resultado, chega numa competição importante e não entrega. Porque muitas vezes ele não está ainda com essa maturação mental, assim, ele não segura essa pressão. O primeiro baque que eu tive em um campeonato mundial foi em 2013 em Barcelona, eu classifiquei com o primeiro tempo do mundo.
Então eu entrei, eu tinha participado da seletiva, nadei, fiz o primeiro tempo do mundo na seletiva, fui para esse campeonato mundial, nadei a semifinal e entrei para a final com o primeiro tempo do mundo, raia 4. O mundo inteiro me vendo ali. 2013, né? Aqui o César também estava, né? O César também estava. E eu tinha acabado de ganhar em 2012 o campeonato mundial. Fui para esse mundial, todo mundo falou, agora vamos ver se ele vai ganhar essa prova. Eu te xinguei, viu? Eu te xinguei. E eu me lembro quando eu estava entrando do balizamento, então tem aquele momento que antecede a entrada ali na piscina, né? Os atletas ficam todos sentados, aí começa a chamar raia 8, ali, né? Raia 8, 1, tal, até a raia 4, que é o último a entrar, que eu acho que deveria ser o contrário, né? O cara que tem o primeiro tempo do mundo devia ser o primeiro a entrar, né? Que é o momento que você tem que tirar a roupa, tal, já está todo mundo posicionado. E nesse momento que eu entrei, tinha um som de um coração, ficava tum-tum, tum-tum. E quando eu fui entrando, eu falei, cara, acho que eu estou ficando ansioso aqui. Eu achei que era o meu coração. Isso me atrapalhou muito. Nesse momento que fui nadar, eu subi no bloco, minha frequência cardíaca está totalmente alterada, um holofote na minha cara, o estádio todo apagado, todo mundo, né? Vamos ver se ele vai ganhar agora essa prova. Eu nadei e fiquei em 4º lugar. Nesse momento eu falei, eu preciso cuidar da minha parte mental, que não era desenvolvido, ninguém fala, todo mundo pensa em treinar e malhar. Só que isso eu costumo dizer que isso é o basal, é básico isso, né? Treinar e malhar, isso, se você pensa em ser atleta, isso é mandatório, não é discutível, né? Uhum. Mas a parte mental eu negligenciava, porque não tinha essa informação de outros profissionais também. E aí eu comecei cada vez mais a investir. Fiz yoga, fiz certificação de mindfulness e fui estudando respiração pra caramba, entendendo fisiologia, sistema simpático, parasimpático. Comecei a pesquisar tudo. Eu falei, cara, podia ter isso na manga nessa hora, podia ter resolvido o meu problema ali, né? E aí você, podendo ter um título como campeão mundial, fiquei em 4º lugar, aí só 2 anos depois para eu tentar fazer isso de novo, né? Então, esses momentos que só que leva tempo, né? Essas informações, esses atalhos, assim, muitas vezes até os profissionais, não por negligência, mas falta de informação, também é difícil ter um profissional único que tenha toda a informação para passar para o atleta, né? E aí eu fui correndo atrás, né? Ou eu, de repente, teria a opção de morar fora do Brasil ou ficar aqui e cada vez mais me construir como atleta. Você aponta essa prova de 2013 como um dos pontos, assim, de falar, cara, se eu tivesse que mudar alguma coisa, era uma das provas ou não? Então, eu comprei a estratégia, né? Então, eu vejo muitos atletas que quando as coisas não dão certo, atribui a culpa ao staff e tudo mais. Então, se eu tivesse feito o arroz com feijão ali, eu ganharia a prova. Eu tentei algo a mais. Você nadou 23, 30, 23... Eu tinha nadado super baixo. Então, na eliminatória e na final foi muito acima, né? Sim. E aí eu falei, cara, se eu fizer isso daqui, eu ganho a prova. Tem que ser o arroz com feijão, me controlar aqui e vai. E aí, na hora, não, você tem que passar com 9 na cabeça, nos 35 você tem que fazer isso, depois você finaliza. E eu saí da minha prova, característica que eu normalmente tenho a habilidade para executar ali, e arrisquei a fazer algo diferente. Não deu certo, mas a partir desse momento eu falei, pô, pessoal, agora daqui para frente eu que vou tomar essas decisões nesses momentos, né? Mas em nenhum momento eu exteriorizei isso para falar que o staff que fez, porque eu comprei a ideia, né? Até porque é uma decisão conjunta, né? E quem está executando ali também... Tem uma confederação em volta, tem o biomecânico, tem o treinador, tem o staff inteiro ali. E mais essa questão da habilidade de me manter calmo em um momento caótico ali, né? Que o mundo inteiro estava me olhando ali, tinha um holofote em mim, o estádio inteiro apagado, eu não tive controle emocional. Que foi até o que o Dressel teve atualmente, né? Assim, não estou dizendo que é isso, mas ele era o holofote da competição, né? Chegou lá e sentiu, porque mesmo ele sendo quem ele era, assim como você também sente o peso para quem não está preparado. É muito difícil, eu acho, né, Nicolas, para viver com essa pressão. Nem tanto, né? Eu acho que no meu caso foi mais fácil do que do Dressel. O Dressel já tinha ganhado, né? O dele foi... Ele teve uma síndrome do pânico ali, parece que ele teve um problema interno até com o time ali. E aí decidiram medicar ele e tirar ele da competição, né? Foi algo um pouco mais extremo, assim, eu não precisei ser medicado. Ufa! Exato. Mas a pressão que tem que suportar ali, ela é muito intensa, né? Então, no nível dele, o cara é campeão olímpico, estava aparecendo um outro nadador ali, húngaro, batendo ali em cima dele, tinha acabado de nadar uma prova super rápida, provavelmente ele perderia essa prova e ele não teve esse controle. Eu acho...
eu não gosto de lembrar disso, mas assim, é importante os atletas verem que até o Dressel acontece isso. Então a gente fica assim, porque a questão da depressão e tal. Cara, é isso. Às vezes você tem que lidar com isso, buscar ajuda profissional para poder seguir adiante, né? É mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Nicolas, falando um pouquinho entrando na parte de patrocínio, durante toda a sua carreira. Obviamente, a partir do momento que vem os títulos mundiais, absolutamente normal, dependendo da modalidade, o interesse por grandes empresas e patrocinadores. Às vezes a gente discute muito isso em alguns episódios, que melhorou bastante, mas alguns departamentos de marketing de empresas no Brasil, às vezes quando você apresenta teu cartão de visita com relação a resultados, às vezes aquela pessoa que está analisando não entende, mas ele não fica nem entre os 3 em Copa do Mundo, é 8º, 7º, quanto que isso é valioso, gente que está envolvido com esporte sabe. Eu queria saber de você, nessa tua carreira, se os patrocínios que você teve, o tempo, durante esse período, a marca acreditou, a empresa acreditou nesse sentido, porque em algumas situações você estava fora e tem empresas que falam, ele não está no Brasil, a gente não consegue ativar o atleta, etc. Por outro lado, existem empresas, a partir do momento que você também torna-se campeão mundial, às vezes alguma marca quer você embaixo do guarda-chuva dela, então você passa a ser um atleta global nessa condição. Como é que foi, durante a tua carreira, essa condição de patrocínio? A questão de patrocínio é uma guerra constante na carreira de um atleta, viu? Eu posso dizer que já batalhei muito assim para conseguir grandes resultados, e até em momentos que eu tive muito êxito, mundialmente falando, eu não tive patrocínio. E momentos que eu estava começando um novo ciclo para a Olimpíada, aparecia um patrocínio, sabe? As empresas, pelo menos falando do meu lado, assim, na parte aquática, né, da natação, as empresas ficam de olho muito naquela promessa ou em quem está, de fato, ganhando medalha de ouro. Ou medalha de prata, eles também não olham. O que mais interessa é a medalha de ouro ou então aquele atleta que está em ascensão, que é mais novo e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o investimento é muito baixo. Na modalidade, a gente vê que essa construção toda de um atleta profissional requer muito investimento do clube e até um reinvestimento desse próprio atleta que ele está, enfim, ganhando do clube, né? Ou um patrocinador ou outro. Tem o Exército também brasileiro, que tem um programa que eles incentivam os atletas, não só da natação, de diversas modalidades, que tem um auxílio legal também. Mas patrocínios robustos, assim, pouquíssimos atletas têm na natação. Tem que acabar brilhando muito. Eu vou fazer umas perguntinhas para o Nicolas. Se alguém aqui quiser fazer algumas perguntas, levanta a mão. Vou pedir para a Piera levar o microfone aí, mas espera um minutinho só que eu só vou fazer umas perguntinhas, daí a gente já entra nisso, tá? Nicolas, rapidinho. Cara, 2 nomes da natação mundial. Pô, você me colocou numa... Não é... Assim, que você pode ser... Phelps, óbvio, sei lá. Mas, enfim... por que de repente alguém te chama atenção? Por isso que eu não te falei quem você aponta como os melhores ou os maiores. Alguém que te chama ou pela determinação, ou pela capacidade de ressurgir das cinzas, ou por alguém que mudou de modalidade de nado como você e de repente se descobriu. 2 nomes, assim, pode ser que não sejam tão conhecidos eventualmente. Eu vou falar de um que, além de tudo, ele é meu amigo, né? Ele tem o jeitão estourado dele, mas um é o Bruno Fratos. O cara, vou te falar, que ele fez tudo que ele podia e não podia para conseguir uma medalha olímpica. Muitas vezes eu falo para ele que, eu falei, cara, nem eu acreditava que você ia conseguir uma medalha olímpica, você conseguiu. E aí ele fala, cara, eu fiz tudo, mas eu conheci o Bruno nadando provas de fundo e entrando para velocidade. O treino começava às 7 da manhã. Eu nunca vi o Bruno chegando 7 horas no treino. Ele sempre chegou às 6h30. Então, assim, a dedicação que ele teve ali, a capacidade de resiliência e suportar a pressão
O cara era baixo. Chamar pra si, né? Chamar pra si, baixo, né? Ele... Todo mundo fala, cara, não tem condições, ele é muito baixo. Cara, ele conseguiu ser medalhista olímpico. Isso daí eu tiro meu chapéu pelo que ele construiu, além de tudo ser brasileiro. Eu tô no Brasil e gostaria de valorizar ele. E o Dressel, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno, mas não posso deixar de falar do Michael Phelps como a conquista histórica no planeta que ele fez para a natação. O Gustavo fala muito, né? O Gustavo Borges fala que ele acha que é o maior atleta de todos os tempos. Na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, E de todos os esportes, né? E eu concordo com ele, porque eu acho que você assimilar a capacidade, todas as competências que você tem que ter, né? De todas as valências, de saída, de virada, de todos os princípios, todos os detalhes de todas as provas, é uma coisa absurda, assim. E quando você pega, por exemplo, você vai para um mundial, para uma Olimpíada, você não vai nadar 50 metros nado livre. Então você nada de manhã a eliminatória, à tarde a semifinal, no outro dia, à tarde a final. O Phelps ele nadava 5, 6 provas. Então ele estava nadando a final de uma prova, ele tinha nadado a eliminatória antes dessa final. Teve prova que foi meia hora de diferença, alguma coisa assim. Vai encavalando uma prova atrás da outra e o cara ganhando em série medalhas de ouro. Sério, é um fenômeno. E com todos os holofotes e toda a expectativa em cima dele, né? Eu já ganhei um 100 livre dele, eu posso falar. Eu nadei um GP nos Estados Unidos e ganhei um 100 livre dele. Mas sem dúvida nenhuma... Tá no currículo. Tá no currículo. Mas sem dúvida nenhuma o Michael Phelps fez uma carreira fantástica. Parou de nadar, voltou... E no Rio de Janeiro fez o que fez, né? Ganhou mais medalha de ouro. Exato. O Bruno é uma coisa legal que quando eu tinha um programa na rádio, eu lembro que fazia, sei lá, acho que umas 2 semanas que ele tinha operado o ombro, isso em 2013. E ele... acho que foi 2012, logo depois da Olimpíada. E ele veio e daí eu falei, pô, e aí, Bruno, né? Como é que vai ser e tal? Até o fim do ano eu tô nadando 21,61. Daí, então, tipo, eu gosto muito disso, não, um atleta. Então é incrível. Quando eu incrível. ouço isso, eu falo, nossa, esse cara tem uma cabeça... E ele é muito assim, né? Então ele coloca aquele negócio na cabeça e vou te falar, para todo mundo, serve para todo mundo, todo atleta aqui. Quem não tem essa mentalidade de fato, colocar energia 100% em um projeto, pelo menos 10 anos e suportar a pressão por esse tempo todo... Historicamente, a gente vê muitas pessoas de sucesso, vamos tirar aqui tecnologia, que é um pouco diferente, né? Mas menos de 10 anos é muito difícil você conseguir ter um estado de excelência absurdo, assim, em qualquer área. E o Bruno, ele foi, assim, eu conheci ele desde muito, muito novo. E eu tiro meu chapéu pelo que ele construiu na carreira dele. Pô, e passou por umas coisas, né? 2012, bateu na trave ali... Daí opera, Rio, né? Veio com a hérnia, né? Deu uma hérnia ali, acho que para ele falar 1 mês antes do Rio, não abriu para todo mundo, né? Não abriu para o mundo. Veio aqui, ainda foi para a final, sentiu. Na própria competição, a última competição dele, que foi o Mundial, quando ele sentiu o ombro, ele estava alongando, aí ele empatou com o francês e ele falou, Nicão, eu vou nadar só para tentar ganhar desse cara, porque, sério, eu não estou conseguindo rodar o braço. Foi nesse nível, ele conseguiu quase ganhar do cara ali, o cara entrou para a final, mas aí ele já foi direto fazer uma cirurgia. Dá para entender que de fato foi algo muito sério, né? Exato. Vamos lá. Quem vai fazer a pergunta? Fala seu nome, pode falar bem alto. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel Delaroli e eu queria perguntar se desde que você começou a treinar, você era um dos melhores da sua equipe ou com o tempo você foi melhorando e chegando nesse ponto? É mesmo? Delaroli. Ó, não é pra ninguém rir aqui, hein? Eu era gorducho, então eu posso falar quem é gordinho. Eu era bem gordinho quando eu era pequeno, até nas minhas palestras eu coloco a foto. E então eu não era, eu tinha bastante dificuldade até para me controlar. Era muito ansioso, gordinho, né? Tinha dificuldade para segurar o meu peso. Mas a partir do momento que eu fui começando cada vez mais a mudar o ambiente, né? Começar a conviver com outras pessoas, entender como que era a parte de alimentação, nutrição, ter horário para dormir, eu fui cada vez mais me evoluindo, né? Mas, como eu falei, eu fui ganhar minha primeira medalha, eu já estava nadando há uns 4 anos, eu ganhei minha primeira medalha de costas, e eu treinava para o crawl.
Então foi tudo bagunçado no início, além de eu ser bem gordinho. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, passa para o Sandro, por favor. Vamos. Sandro, eu gostava de nadar borboleta também, Nicolas. Tudo bom, Nicolas? Boa noite aí, prazer. Parabéns, teu aniversário, não é isso? Meu aniversário. Parabéns. Esse é o presente. Boa. Nicolas, primeiro eu queria falar que eu vi a sua prova de 2013, porque um dos meus prazeres é ver competições de natação, e eu estava como torcedor lá. E até depois que te encontrei contigo, tirei uma foto depois da competição, você já relaxado lá. E foi uma prova que eu torci muito para você. Mas a minha pergunta é sobre eventos de natação. E uma provocação, até para você que é um nadador de 50 estilo. Já não está na hora da FINA botar o 50 estilo na Olimpíada? E meu comentário às vezes eu acho que a natação tem que ser mais atrativa para o público que está vendo a competição na natação, não só nós nadadores, mas furar a bolha. E eu acho que a natação está tendo essa competição com outros esportes no começo da Olimpíada. Antes reinava a natação sozinho, agora já tem o skate, etc. Já não está na hora da FINA reavaliar esses conceitos e talvez tirar algumas semifinais e botar as provas de 50 estilo? Uma ideia? Ou alguma outra ideia que talvez o pessoal esteja discutindo sobre? Obrigado. Bom, que bacana, ainda pena que eu não ganhei uma medalha lá, né? Bem no dia que você estava lá. Mas falando um pouquinho da FINA, sim, eles estão reestruturando toda a parte de identidade visual, mudou, não é mais FINA, né? World Aquatics e tal, está colocando muita gente nova lá. E basicamente foi a própria ISL que deu essa balançada neles, eles estão cada vez mais buscando se aprimorar. Com relação às provas de estilo, já é uma conversa, espero que não tenha, porque agora eu parei de nadar, não vou ter opção. Mas seriam muitas provas por país, né? Então teria que ter 2 atletas masculinos no borboleta, 2 femininos. Então são 3 estilos a mais, né? São costas, peito e borboleta, 2 homens e 2 mulheres em cada país. Em todos os países. Aí o que eles alegam é que não tem espaço nas vilas. Então eles não colocam essa prova. Mas seria fantástico. Mas eu acho ainda que se colocasse prova de 50 estilo, o nível ia ficar mais alto ainda. Porque outros atletas iam querer treinar para essa prova, viraria uma prova olímpica. Acho que iam dar mais importância no não ciclo, fora do momento olímpico, né? Ou durante o ciclo, né, Nicolas? Sim. Acho que ao longo de um macro ciclo de 4 anos, aí o atleta monta o seu planejamento. Por exemplo, o dress eu colocaria uma prova como prova principal, 50 livres, 50 borboleta, né? Então, mas é mais por conta do número de provas. Isso é o que a FINA diz, né? Eu vejo, o Sandro fala com relação a isso, e eu vejo muito até onde tem um problema do próprio triatlon, porque é uma prova muito longa e não é interessante, né? Cá entre nós, né? É muito mais legal você ver um negócio que acaba em 1 minuto. Eu tenho dificuldade de ver provas longas de natação justamente por conta dessa... Você foi educado agora, hein? Hã? Você foi educado agora. Né? Atratividade, não, mas assim, voltando um pouquinho na SL, eles conseguiram fazer um negócio muito legal. No início eu fiquei um pouco perdido porque é um sistema de pontuação. Então você ganha a prova, fica em segundo. Por exemplo, eu ganhei várias vezes do Dressel na competição. Em nenhum momento eu recebi uma medalha. Era pontuação. E aí passava meia hora, eu estava nadando um 100 e estava perdendo para ele. E tá tudo bem, e a competição rodava. E aí ficava pontuação o tempo todo no placar. Então era muito mais atrativo, né? Para quem estava assistindo era muito legal, porque a sacada que o Constantino teve foi a imprevisibilidade. Então falou assim, o Nicolas vai ganhar, mas eu tinha acabado de nadar um 4 por 100 livre, eu perdia. Então não era previsível. Aí o Dressel, ele ia nadar, todo mundo achava que ele ia nadar. E todo mundo gosta de ficar na telinha quando é algo não previsível. Todo mundo fala, nossa, quero ver quem que vai ganhar agora. Aí viu o Dressel, o cara não saiu da TV. E aí eles fecharam contratos grandes nos Estados Unidos com a NBC. Se eu não me engano, foi a NBC que eles fecharam. E aí cada vez mais foi crescendo a audiência por conta disso, né? Porque não era algo previsível. Então, por exemplo, você vai assistir a Olimpíada, o
o Phelps subia no bloco e falava, o Phelps vai ganhar de novo. Aí você muda de canal, sei lá, você não tá muito afim de ver. Se a prova for rápida, você até vê, mas... Exato, brincadeiras mas à é parte, algo mas o 1.500, não é pro mal, mas o 1.500, o quanto ele é legal? Não é legal. Lá não tinha, né? Então, 1.500, mas numa Olimpíada, você pensa 1.500, 800, não é pro mal, é igual o triatlo, é igual correr uma maratona. Você não tem uma emoção, porque você fala, nossa, ele vai ganhar. Não, ele vai. Eu acho que daqui 10 minutos ele passa. Você fala, pô, daqui 10 minutos já tô dormindo, eu não quero mais saber o que tá acontecendo. Essa dinâmica é importante, né? A gente tem, no triatlon que foi criado o Super League há um tempo atrás, né? Que é uma prova super dinâmica, que acontece isso que você falou. Poxa, no meio da prova o cara tem um bônus, ele pode cortar caminho, ele passa na frente de ele pode na corrida ele tem um espaço menor para poder... Então você vai acumulando pontos e é por equipe. Então é um negócio que você consegue ali em 2 horas, acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então você consegue ficar preso Tinha uma outra prova lá que era o legal. skins, né? Que, por exemplo, quando um time ganhava em pontuação, ele poderia escolher qual era o estilo que nadaria o skins. O que era o skins? A gente nadava... nadavam 8 atletas, 2 por país ali por time. Então nadava os 50 borboleta, nadava, tá. E aí entravam 4, tinha 3 minutos de descanso. Aí esses 4 nadavam, 3 minutos de descanso, aí fazia um duelo final. Era uma competição que eu nadei, essa daí na última eu perdi. Eu estava já com lactato, sério, nas alturas. Que é muito legal essa competição, porque você sai morto, uma sensação ótima de, né? Porque é completamente diferente. E menos pressão também, todo mundo fica gritando, e é mais relaxado assim, não é aquela coisa tensa igual um campeonato mundial, uma Olimpíada. Então ele fez um evento e a gente fazia clínicas. Eu fiz uma clínica para nadador master lá na Hungria. E aí o Léo de Deus foi dar uma palestra para crianças que tinham um Instituto X lá. Então tinha muitas ações em paralelo, não era só a competição. Muito além do esporte, né? Muito além do esporte. Então, aí tinha uma plataforma que você poderia assistir ao vivo, ou ter todo o acesso. E, por exemplo, você poderia me ver nadando os 50 borboletas embaixo d'água, ao vivo. Nenhuma competição tem isso disponível. Se você pagasse, né, a plataforma, você poderia acessar embaixo d'água. Era algo fantástico, né? Todo mundo queria ver. Então, e as coisas levam tempo, né, para tirar da inércia e tudo mais. Ele colocou muito investimento ali, mas eu acho que se desse continuidade, mudaria o cenário de atratividade, né? Principalmente para atrair mais investidores para a natação. Com certeza. Mais alguém? Vamos lá. Nome, por favor. Boa noite. Meu nome é Lucas Castro. E eu queria saber... Fica de pé, Lucas, por favor, que daí fica mais fácil. Isso, obrigado. Bom, eu queria saber como é que você lidava com os seus treinos ruins, aqueles treinos que você entra na piscina e não consegue encaixar na água, que o seu treinador pede para você manter um tempo X na série e você não consegue nem chegar perto de manter, né? Porque é algo que acontece muito comigo, né? Tem muitos dias que eu entro e não consigo fazer bons treinos e acaba sendo bem frustrante. Então eu queria saber como você lidava com essa frustração de não treinar tão bem. Se quiser mais fácil, eu e o Beto, a gente pode responder também. Não treinar bem é nossa especialidade. A gente faz 30 anos que a gente faz isso. Olha, eu acho que na fase que você está agora, de desenvolvimento, é difícil. Eu não sei exatamente o tipo de treino que você faz, a prova que você nada também, mas com muita frequência isso acontecer e te ferir mentalmente é uma coisa que você precisa rever. Falar com o seu treinador, ou então até entender exatamente se é o tipo de prova que você tem que continuar insistindo. Mas ao longo da minha trajetória, esses momentos vão acontecer, não só na natação, na vida, qualquer coisa. Você está empreendendo, você tem uma empresa, você tem família. Aí, por exemplo, esse final de semana eu falei, agora eu vou dar uma bela de uma descansada, meu filho ficou doente. Eu falei, caramba, então... E vai acontecer, e você tem que lidar com esse tipo de problema, com esses problemas, né, que vão aparecer na sua frente. O que você precisa entender, você está no caminho certo, né? O que você não pode estar fazendo de repente, um treinamento completamente diferente da prova que você está treinando. Ou do momento até que está vivendo, né? Do momento. Então, dentro do seu planejamento, não sei se você faz um programa em bloco, enfim, entender se o volume está muito alto, como que está a demanda, você está se alimentando bem, como que está a cobrança na escola,
você está dormindo bem. Então, tem outras variáveis a não ser o horário do treinamento ali, né? Então, a gente passa ali 2 horas treinando. E o resto do dia? Como que é o restante do seu dia? Você fica com o telefone 10h30 da noite dormindo, antes de dormir? Você se alimenta bem? Como que é a sua rotina? Então, outras variáveis eu acho que são importantes para você tentar entender se faz sentido você melhorar também. Boa. Mais alguém aí? Bora, só levantar. Isso, já levanta e manda bala. Oi, meu nome é Leonardo Sampaio e eu queria saber se, tipo, desde quando você entrou na natação, você pensou em parar, assim, em desistir e, tipo, quando você voltou, assim, a treinar, sei lá, você começou a ir mal, assim, aí dá mais vontade de sair e, tipo, as pessoas te criticando. Aí eu queria saber, assim, como é que você Lidar com os baixos, né? Com os momentos mais baixos, acho. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de campeonatos mundiais de 2001 até 2022. Eu tenho 16 medalhas. O resto foi aprendizado. 16 medalhas e começou quando foi a primeira? 2001. E daí 2022 foi a última. Exato. Quer dizer, passado e teve edição que você ganhou. Exato, mas o que você precisa identificar é exatamente isso que eu falei, né? Se você está fazendo algo que de fato está no caminho certo, né? É difícil eu dar o meu palpite aqui também, isso é mais da opinião aqui pessoal, mas eu não tive nenhum momento que eu falei assim, eu quero parar de nadar. E eu coloquei como regra na minha carreira, toda vez que eu tinha um resultado ruim, eu tirava uma semana, eu não falava sobre nenhum tipo de assunto, de parar, de quero mudar de esporte, quero mudar de prova. E isso já amenizava bastante minha tomada de decisão ao longo da competição. Não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, né? Exato. Eu acho que nem muito feliz, nem muito triste, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Eu tentava... O autoconhecimento leva muito tempo, né, para você falar, putz, eu sei onde eu errei, né? Eu acho que eu preciso comer melhor, preciso suplementar melhor, não estava tão hidratado, não dormi bem. Então é uma coisa crônica, assim, que você tem que cada vez mais ir pensando e estudando em você. Não é algo pontual. Por exemplo, em competições importantes, normalmente para a final, dificilmente eu consigo dormir bem. Mas isso não afeta tanto, né? De falar assim, nossa, eu tive um resultado horroroso. Mas se é algo recorrente, que você dorme mal, isso vai, de fato, atrapalhar, não tem jeito. Com certeza. Bora lá, quem é? Vamos lá? Oi, meu nome é Filipe. Eu queria saber um pouco mais da ISL, que você citou bastante na palestra. Por que depois que começou essa guerra, ninguém tentou dar uma continuidade no projeto? Então, até... Estão tentando, mas tem o fator investimento aí, né? Então, o Constantino, pelo que os managers lá eles mandaram os e-mails, eles falaram que tomaram uma planta dele. Então, uma empresa que ele tinha lá, que gerava energia e ele tinha dinheiro para investir, no meio da guerra ele perdeu isso. Então, falta o investimento para dar continuidade. E é difícil manter atletas do mundo inteiro, então você pega aí os 3, 4 melhores do mundo de cada país para levar para lá, para rodar o mundo, ou então na própria Europa, competindo, sendo custeado e pagando todas as despesas e mais salário para esses atletas. Então, por falta de investimento mesmo. Bora lá, vamos lá. Maria? Bom, meu nome é Maria e eu queria saber se em algum treino ao longo da sua carreira, teve um que te marcou mais por fazer mais força ou fazer menos força, assim, algum de pré-campeonato que te marcou ali, que foi forte, assim? Sem muitos detalhes, hein? Esquece o balde, tá? Em temporada eu cheguei a fazer um de 1.500 do bloco e não era minha característica, foi na Argentina. Foi marcante esse. Essa foi marcante, eu nunca mais esqueci. Mas série assim, meio de temporada que quando eu estava treinando para o 100 metros borboleta, eu fiz 8 vezes 3 de 50 melhor média na longa. E eu tinha que nadar todos os tiros abaixo de 30 na longa. Essa daí marcou bastante. O ombro te dá sinais até hoje, né? Essa foi bem... Porque é uma característica diferente do 50, né? A prova, quando você faz o 100,
ela é um pouco mais relaxada, um pouco mais solta do que a prova de 50 metros borboleta, né? E próximo das competições, eu tinha mais facilidade em fazer os treinos de potência, fazer tiro de 50 do bloco. Mas eu posso falar de séries legais também, que foram boas, que pode te motivar, talvez. Boa. Séries quebradas de 25, por exemplo, 3 de 25, melhor média de borboleta, mais 2 de 25 submerso. O submerso é o que dói mais, porque eu não posso respirar, né? Tem que fazer os 25 metros submerso. Muita série de paraquedas também, 8 tiros de 25 do bloco, eu tinha que nadar todos para 9 a cada 2 minutos. 25, é isso que eu ia perguntar, esses 25 normalmente é o quê? 9 e pouco, é isso? Que você tem que virar ali? Então, tem uma... É que assim, o treino, quando ele é curto, por exemplo, 1.500, 1.800 metros, ele tem uma meta. Então, por exemplo, eu vou fazer um tiro de 25, legal, tiro de 25, mas eu quero que você faça 9. Então, te cobra algo a mais, né? Não é simplesmente fazer um tiro de 25. Então, eu tinha que tentar fazer 8 de 25 para 9. Muitas vezes eu fazia 2 e o restante ficava fazendo para 10, 10-2, 10-3. Mas eu começava cada vez mais a entrar no ritmo da prova, né? Essas séries eram bem interessantes, assim. E tiros na realidade, tiros que eu chegava bem próximo do meu resultado em campeonatos, assim, eu ficava bem feliz, né, nos treinos, né? Nunca fiz 21 também no treino, eu sempre fazia 22-3, 22-4 em temporada, e quando descansava, raspava, colocava bermuda nova, chegava a fazer o 21. Mas nem sempre a série tem que ser horrorosa para a gente depois escolher um bom resultado, né? Então tem métodos de treinamento que a gente fica passando por todos os sistemas, né? Faz o bloco A1, bloco A2, bloco A3, aí faz resistência de força, resistência de velocidade, depois potência, descansa, vai competir. Eu gostava muito de treinar de forma intensa, mesmo cansado, com volume mais alto, e manter essa intensidade até o final do programa, e eu conseguia evoluir muito com relação à técnica e à potência do nado, por conta desse método de treinamento. Então, ele não doía tanto como séries anteriores que eu fazia mais longas assim. Mais alguém? Vai lá, Renato. Alô? Tá. Bom, meu nome é Renato Nicolas, já te conheço, pela televisão bastante. Queria que você comentasse um pouquinho, principalmente com a molecada que está aqui, que eles acreditam, a gente olha, e principalmente eles, os nadadores, eu não, porque eu não sou nadador, mas que para você é fácil você chegar num campeonato, num mundial, que fosse num sul-americano, um pan-americano, uma Olimpíadas, que qualquer um deles, que você não fica nervoso. Não, é fácil, mentira, né? Não, imagina. Você vai lá e eles... Eu acredito que eles têm muito essa... Assim, não, a ansiedade, o nervosismo, e que faz parte disso também. E você, aqui, nada melhor do que, para nós aqui, explicar um pouquinho como que você lida com isso e o que você daria de conselho, desde para você, quando foi você mais moleque, e até hoje, o que você usa, que métodos, que conselhos você daria para a molecada, para todos isso, para aceitar isso e ter um controle, né? O que tem que fazer, o que faz, às vezes, para um atleta é legal, para outro não é, a forma de lidar com essas situações. Então, essa descoberta é muito pessoal, né? Tem atletas que gostam de ouvir música, eu gosto de meditar, de fazer respiração profunda, me identifico muito com isso, sempre fiz yoga, fiz mindfulness, tem uns mantras lá que eu faço também que eu gosto bastante. Não é nada zen também, é totalmente baseado em ciência mesmo, eu gosto de pesquisar, estudar e testar. Mas aquele estado de imersão que a gente tem muitas vezes, de flow, assim, que você está treinando, cada vez mais você começa a prestar atenção na sua braçada, a sentir a água. Isso daí precisa ser com muita frequência. O tempo todo você tem que estar fazendo isso no treino. Então, quando eu era mais novo, eu ficava lá na farra, brincando e tal. Chegou um certo momento, eu não falava com ninguém no treino. Eu ficava totalmente focado e imerso ali, fazendo meus movimentos, meu treino, quando a coisa começou a ficar cada vez mais profissional. E isso se replicava em competições. Então, eu tinha essa sensibilidade muito alta em competições. E para a gente ter cada vez mais controle, o que eu acho que faz muito sentido é esse trabalho de respiração e exposição. Então, essa parte
comportamental, assim, de lidar com situações, por exemplo, falar em público. Tem muita gente que se sente extremamente nervosa, né? Mesma coisa acontece, replica, é muito parecido a sensação. Eu sei porque eu já fiz algumas palestras e no início eu me sentia desconfortável. Dava tremedeira, né? Frio na barriga. Dava, então isso é a mesma sensação. Isso te paralisa. Você simplesmente te dá um branco ali, você não sabe o que você tem que fazer. E não tem tratamento melhor ou então uma dica melhor do que a própria exposição. E tempo, repetição, repetição, repetição. Isso que vai, de fato, maturar eles, masterizar mais eles nessas situações que te causam desconforto. Eu acho que é esse o caminho. Quanto mais você evita alguma coisa, menos tolerante a ela você fica, né? É natural. É uma zona de conforto ali, né? Em muitos momentos ali. Esse último Mundial eu posso dizer que eu estava muito, muito tranquilo, assim. Mas eu já tinha feito isso 26 anos, né? Aí não faz sentido eu falar sobre essa última prova. Mas você acha que você também estava tranquilo pelo fato de você saber que era o Grand Finale ou não? Não, mas eu não, naquele momento eu não ia falar ainda não. Que me aposentar. Mas como eu ganhei a prova, eu falei, putz, acho que já deu já. Eu fiz 4 títulos mundiais no Brasil, né? É algo inédito. Eu acho que faz todo sentido eu me aposentar aqui na Austrália, que é um país que super valoriza a natação também. Por isso que eu aposentei. Tanto é que depois os treinadores, as pessoas falam, pô, você não falou nada. Eu falei, pô, mas eu tomei a decisão lá na hora, né? Não tinha que ter falado. Eu também decidi não tinha certeza que eu ia ganhar a prova. Legal, é isso aí. Vamos terminar depois, se alguém tiver mais alguma perguntinha, porque acho que tem um pessoal que também está querendo ir embora. Nicolas, muito obrigado, cara, por tudo, pela parceria e pela amizade de muitos anos. Já estamos juntos há décadas, faz tempo, mas parabéns. Obrigado pela inspiração pessoal, inspiração acho que para todos. E eu acho que o grande ponto, que eu até gostaria acho que de falar para as crianças, principalmente, para alguns adultos também, mas eu acho que principalmente para as crianças, é valorizar o atleta profissional. Valorizar, e não é só o Nicolas porque ele é campeão mundial. Sim. É valorizar o atleta que se dedica para querer chegar lá, seja ele infantil, seja ele juvenil, seja ele a primeira vez que ele está ali no absoluto, querendo buscar um resultado. A primeira vez que pega uma final num Troféu Brasil, ou num Finkel, ou a primeira vez que vai para uma seleção. Porque, de fato, é uma carreira profissional que começa muito cedo. Então, o atleta ele acaba sendo isso, né? Ele acaba sendo um diretor de uma empresa ou um CEO de uma empresa, mas ele começa a se dedicar muitas vezes com 8 anos, 10 anos de idade, e ele não percebe. Quando ele olha, ele já está diretor, né? Com 17 anos de idade, ele é um diretor de empresa, com uma responsabilidade grande, com uma cobrança, com muito prazer, com muita, acho que, satisfação. Mas eu acho que essa valorização ela tem que acabar acontecendo, porque, de fato, não é fácil, e muitas vezes a maturidade tem que vir à base de na porrada, praticamente, para vocês chegarem lá. Então, parabéns. Muito obrigado aí pela inspiração, por tudo, pela carreira e pela amizade, cara. Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo também por estar aqui, ouvindo a gente, né? Mas, sem dúvida, eu acho que os valores que o esporte me trouxe, né, foram fantásticos, assim. E, na minha cabeça, é uma das principais ferramentas de educação que a gente tem. E eu super valorizo não só o esporte competitivo, como a prática da atividade física também. Legal, isso aí. Obrigado, valeu, Nicolas. Obrigado, Rô. Obrigado, Beto. Valeu. Obrigado a todos vocês. Espero que quem não está aqui presencial ou quem esteja assistindo tenha gostado. Só seguir o Nicolas aqui. Acompanhe, porque ele continua falando muito de natação. Tem mais uma competição ainda, não tem aí uma... que você foi chamado aí para participar? Tem um... Então, ia rolar esse ano, mas vai ser em fevereiro do ano que vem, no México. Pô, vai ter que continuar treinando, então. Então, vamos ver. Mas eu tô treinando um pouquinho menos, estou treinando 3 vezes na semana, eu nado, e 3 vezes na semana eu faço musculação. Vamos ver como que eu consigo voltar esses 50 metros aí. Vai que vai. Obrigado aí, Beto. Obrigado, Rô. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu.